irmãos, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você esteja me assistindo. Eu não só estou te cumprimentando, mas estou pedindo a Deus que você esteja bem, que haja saúde, que haja paz, que haja alegria no seu coração, alegria do Espírito Santo de Deus, que nos fortalece. A alegria do Senhor, a nossa força é. Amém? Pois é muito bom compreender isso e viver alegre, a despeito das lutas, das dificuldades que fazem parte da nossa vida. Fazem parte da vida do ser humano, quiçá dos filhos de Deus. Veja que Jesus não teve, vamos dizer assim, moleza, mamão com açúcar. A vida dele foi a vida de luta, foi a vida difícil, perseguido, maltratado, julgado de forma errada, de forma desonesta, crucificado. Tudo isso lhe aconteceu. Nós ainda não chegamos ao ponto de sermos crucificados. Alguns já foram, o apóstolo Pedro foi, embora posição diferente, cabeça para baixo, mas a luta também dos apóstolos não foi fácil. E para nós não é diferente, ainda mais o tempo que nós vivemos, porque nós estamos vivendo os tempos do fim. E esses tempos, como você já sabe, eles vão desde a primeira vinda do Senhor, quando chegou para nós ao mundo, nasceu da Virgem Maria, até o dia em que ele há de voltar para buscar a sua igreja. Esse período de tempo, chamado tempo da graça, é também o tempo do fim. Podem compreender isto? Ok, Deus os abençoe. Vamos fazer uma breve leitura e meditar nela. Então, logo eu tenha lido, nós vamos fazer uma oração também. O assunto nosso hoje ainda se encontra em Mateus, só que agora do versículo 22 até ao 32º. Rapaz, são 10 versículos hoje. Vamos meditar neles, vamos fazer a leitura, vamos orar e depois vamos meditar neles. Então, Mateus, capítulo 12, caso você queira anotar para ler depois, versículo 22 ao 32. Diz assim a palavra do Senhor, preste atenção. Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego, mudo. Jesus o curou. E o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, seria este, por acaso, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, veja bem, se Satanás expulsa Satanás, está dividido entre si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês o expulsam? Por isso, eles mesmos serão juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueá-lo? Só então saqueará a casa dele, perdão? Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada.
Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado nem neste mundo e nem no porvir. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, louvamos, bendizemos o teu nome. És santo, és poderoso, és Deus único e verdadeiro. Senhor, mais uma vez, somos gratos a Ti por esse momento propício para meditar na Tua palavra junto com os Teus filhos que estão do outro lado do rádio. Pai Santo, seja qual for a verdade, revela para nós, porque precisamos conhecer, precisamos entender, precisamos, Senhor, saber a boa e agradável forma de Te servir. E nesta palavra, Senhor Deus, eu te peço que nos deixe sabedoria dos altos céus. Fala aos teus filhos, pelo teu Espírito, em nome de Jesus. E a todos, Senhor, nos abençoa. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então, queridos, vamos entender uma coisa de princípio. Como hoje, ao contrário, eu costumo ler 5, 6 versículos mais ou menos, mas hoje nós temos nada mais do que 11 versículos, ou seja, do 22 ao 31 seriam 10, mas ao 32 já passam a ser 11 versículos, quer dizer, incluindo o 32. Então temos que, o assunto tem que ser um pouco mais en passant, não posso me deter muito por causa do tempo, mas vamos entender. Trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Vejam bem, essas duas doenças têm, como eu já disse até lá na igreja, a doença tem duas conotações. Pode ser natural, do corpo envelhecido, enfraquecido, ou outra situação qualquer, outra anomalia qualquer, mas pode ser também um espírito maligno. E aqui no caso era o espírito maligno. Jesus o curou e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este por acaso o filho de Davi? Já corria nas cidades a respeito de Jesus, que como ele era descendente de Davi, e as escrituras falam que ele é a raiz de Davi, então, prestem atenção, já era do conhecimento de todos, e por isso ele não seria, a multidão dizia, não seria por acaso o filho de Davi? É a mesma coisa que dizer, não seria esse o Messias, o enviado, não seria esse o Filho de Deus? Mas os fariseus, sempre os fariseus, mas os fariseus, isto diziam, fariseus você sabe que era uma das seitas que existia na época, existiam mais, saduceus, fariseus, todos eram seitas, mas seitas judaicas, seitas derivadas do judaísmo. Mas os fariseus ouviam isto e diziam, este não expulsa demônios. Uma coisa importante, os fariseus nunca chamaram Jesus de Jesus. Nunca afirmaram que ele era um filho de Deus. Vê que eles usavam estratégias, este, aquele, tal, aqueles, este aqui era Jesus. Não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu. Beelzebu era considerado na época o próprio Satanás. Era o principal dos demônios, e Satanás realmente é o líder dos demônios. Este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes, veja bem, sabendo o que eles pensavam, como? Jesus era adivinho? Não. O Espírito Santo de Deus habitava em Jesus. Desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba no dia em que ele foi batizado.
logo a seguir ao batismo, veio sobre ele o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus estava em Jesus. Então, não se trata de adivinhação. Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo, ficará deserto. Isso é uma lógica, uma coerência. Um reino dividido, ele completa em toda a cidade ou casa. Aí agora começa a nos atingir também a nossa casa, a nossa vida, a nossa igreja, o nosso lar. Dividido em si mesmo, não subsistirá. Num lar onde não há comunhão entre as pessoas, corre o risco de não subsistir, não perdurar. Mais cedo ou mais tarde, ele pode ser desmanchado, sim, caso o Espírito de Deus não habite ali num dos protagonistas, vamos dizer assim. E ele diz, todo reino, ou seja, todo governo contra si mesmo ficará deserto. E toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Aí ele diz, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Ele deu a entender que aquilo que se subdivide, que não estão de acordo, não vai subsistir. Ora, se Satanás fosse expulso por Satanás, então o reino estaria dividido. E aí ele diz, então como subsistirá o seu reino? Que reino? O reino de Satanás. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Esses filhos de vocês aqui, irmãos, está se referindo aos discípulos dos fariseus. Não é filhos no sentido genético, pai para filho, aquela coisa toda, não. É porque os fariseus, sendo eles uma seita, obviamente tinham os seus discípulos, tinham os seus asseclas, vamos dizer assim. Então ele diz assim, se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Porque os fariseus tinham, vamos dizer assim, a convicção de que eles expulsavam demônios. Presta bem atenção. Por isso, eles mesmos serão juízes de vocês, quer dizer, os vossos discípulos depois vão vos julgar. Se, porém, eu, no caso de Jesus, expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou seja, o reino de Deus, que já existia, mas que foi ampliado em Jesus. Jesus veio para aumentar o reino do Senhor. Ele agora seria uma pedra no sapato dos fariseus e dos saduceus. Como foi? E por isso eles mesmos serão juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Havia chegado, sim, em Jesus Cristo. Ou, agora ele faz uma colocação, ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E só então saqueará a casa dele? Jesus já havia derrotado Satanás. Perdão. Jesus veio para derrotar Satanás com a sua morte na cruz do Calvário. Através do Espírito de Deus, para Jesus, Satanás já estava amarrado. E para todo crente verdadeiro em Jesus Cristo, Satanás já está amarrado. Satanás não pode nada contra os filhos de Deus. A única coisa que ele pode fazer é tentar criar armadilhas, criar situações, mas os filhos de Deus, em Jesus Cristo, pela fé,
sempre estarão obtendo vitória naquilo que for lícito e agradável a Deus. Pode compreender isso? A própria morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi a derrota de Satanás. E aqui ele estava falando, se, porém, eu expulso, versículo 29, ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Para Jesus, Satanás já estava amarrado. E só então saqueará a casa dele. Bom, agora vem esses dois últimos versículos, 13, 30, 31 e 32, que eu quero que você medite bem neles. Presta atenção. Jesus diz assim, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, em outras palavras, o que eu sempre digo lá na igreja. Quem não está em Cristo, fatalmente é contra Cristo. Qualquer pessoa, mesmo até que ele se diga crente, mas se ele ainda não está verdadeiramente convertido, se ele ainda não passou pela libertação, ele ainda está à mercê de Satanás, mesmo frequentando uma igreja. Por isso que ele diz, quem não é por mim, é contra mim. A mesma coisa que dizer, quem não está em mim, está acessível ao diabo. Podem compreender isso? Isso é importante, irmãos. É um sinal de que nós devemos consagrar as nossas vidas para não dar brechas ao diabo. A igreja, o povo de Deus que não consagra a sua vida a Deus, ele deixa brechas, ele deixa margem para o diabo trabalhar na vida dele. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso, digo a vocês, que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, presta atenção, desde que haja arrependimento, conforme lá em 1 João 1,9. Se confessar, os pecados, ele é fiel e justo para perdoar e limpar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e limpar de toda a injustiça. Preste atenção nisso. Por isso que ele diz aqui, por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, se confessarem os seus pecados para serem perdoados. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E aí vem uma colocação. O que é exatamente blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu sempre digo que a blasfêmia contra o Espírito Santo é negar a Cristo. É negar a atuação do Espírito Santo na sua vida. Mas eu vou mais além, porque presta atenção numa coisa. Ninguém pode blasfemar contra o Espírito Santo se não conhecer as coisas do Espírito. Se não conhece o Espírito, se nunca provou, se nunca entendeu, qualquer coisa que disser não constitui blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas conheceu. Isso se aplica muito, está até lá em Romanos, se aplica muito pessoa que vai para a igreja, comunga na igreja, se acha crente, diz que é crente, mas em dado momento pratica alguma coisa que não tem nada a ver com a sua fé, envergonha a igreja, envergonha a si mesmo e sai blasfemando, e sai reclamando, e sai falando. Por quê? Por que isso? Porque está blasfemando contra o Espírito Santo. Se morrer nesse estado, não tem perdão. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, via de regra, ela é praticada por alguém que talvez não mais seja salvo. Podem compreender isto? Olha só.
Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ou seja, não adentrará as mansões celestiais, não será salvo. Agora, essa blasfêmia contra o Espírito Santo tem que ser consciente. Blasfemar seria negar, reclamar, ofender de alguma forma o agir do Espírito Santo de Deus. Isto, obviamente, não agrada a Deus. E tem muita gente praticando isso. Tem gente pulando de igreja em igreja. Há casos em que realmente é necessário sair daquela igreja, mas uma grande maioria é porque ainda não se converteu de verdade. E, principalmente, estamos falando daqueles que saem da igreja para ir para o mundo. Eu conheço vários. Conheci até pastores que já fizeram isso. Para vocês terem uma ideia, eu conheci um pastor que hoje, desculpem da colocação, pratica uma religião infame, uma religião satânica. E já ouvi falar de um outro. Imagine entre os leigos. Se algum pastor faz isso, imagine os leigos. Cuidado. Cuidado, porque a mão de Deus pesa sobre aqueles que mais conhecem, mas que não praticam. Uma coisa é não praticar por não conhecer. E outra coisa é conhecer e não praticar. A palavra de Deus fala, alguém que já provou o Espírito Santo, alguém que já comungou na igreja, alguém que já se intitulou servo de Deus e amanhã volta para o mundo, é difícil voltar. É difícil voltar a ser salvo, porque ninguém é salvo duas vezes, não. Salvação só se alcança uma vez. E o verdadeiro salvo, este não perde a salvação. Este não blasfema contra o Espírito Santo. Ser crente é uma coisa, frequentar uma igreja é uma coisa, ser salvo é outra e é mais além. E requer um coração sincero, quebrantado, humilhado diante de Deus. Veja bem, aquele que chora por causa dos seus pecados, que se rende a Deus, que confessa os seus pecados ao Senhor, que clama por misericórdia, por perdão e que santifica a sua vida e que se consagra de forma tal a que viva com dignidade na presença de Deus. Não tem que ser pastor ou bispo ou diácono, não, qualquer um ser humano rendido ao Senhor, consagrado ao Senhor, é chamado na palavra de Deus como santo do Senhor. As orações dos santos muito podem ser os efeitos. Que santos são esses? Os verdadeiros servos e servas de Deus. Você pode compreender isso? Se você não sente prazer nenhum em servir ao Senhor, em estar na casa de Deus, em adorar a Deus, a frequentar as reuniões, você não tem prazer nisso, busque a presença de Deus. Renda-se verdadeiramente ao Senhor. Consagre ao Senhor a sua vida. Porque senão, não vai para o céu. Não estou dizendo quem vai e quem não vai, só estou explicando que se não se converter verdadeiramente, não adentrará ao reino de Deus. Podem compreender isso também?
Agora, eu quero que vocês entendam também uma coisa muito importante. Busquem ler, de certa forma até estudar a palavra de Deus. Seja de que igreja você for, que isso não é o mais importante, porque não é a igreja que salva, quem salva é Cristo. Mas busque aprender, leia, quando não souber, pergunte, aprenda, estude a palavra de Deus, para que seja o que for que você faça, você o faça consciente, sabendo para quem está fazendo, por que está fazendo e como está fazendo, porque isto é o seu culto racional, conforme está lá no capítulo 12 de Romanos. O sacrifício que Deus quer de nós é o nosso culto racional. Podem compreender isso? Então busquem a palavra do Senhor, meditar, aprender e vivê-la, que é o mais importante. Se você pode compreender isso, aonde você estiver, diga amém. E vamos agora então orar para fazer um fechamento. Curve a sua cabeça e juntos oremos ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, nos voltamos a Ti em oração. Não só para Te agradecer esses momentos maravilhosos que tivemos na Tua presença, meditando na Tua palavra, pela unção do Teu Espírito, Senhor, mas também, ó Deus, porque Te amamos. Obviamente, dentro das nossas limitações, dentro da nossa pequenez, porque Tu nos amaste primeiro. E Tu muito mais nos amas do que nós a Ti, Senhor. E clamamos pela Tua misericórdia por isso. Mas uma coisa é certa, Senhor. Nós Te pertencemos. Nós somos Teus. Recebemos a Teu Filho Jesus como nosso Senhor e Salvador. E consagramos a Ti as nossas vidas para viver em santidade na Tua presença. Então, Senhor, nós não espalhamos aquilo que Tu ajuntas. Nós ajuntamos junto contigo, porque somos Teus. Agora, Senhor, enche os Teus filhos da Tua graça. Onde quer que eles estejam nos ouvindo, Senhor, sejam ricamente cheios da Tua graça. Move os seus corações para se consagrar a Ti, para fazer o melhor para Ti. E Tu, Senhor, estás disposto, porque a Tua palavra nos diz isso, a fazer o melhor por cada um de nós. Abençoa-nos, portanto, em nome de Jesus. E que a graça do Teu Filho Jesus, e que o Teu amor e a comunhão com Teu Santo Espírito, Pai, esteja em nós e sobre nós, todos os dias das nossas vidas. É o que nós Te pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém.